Saúde a igreja com a paz do Senhor. Boa noite para todos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Apocalipse 4:1. Vamos estar dando início ao culto nesta noite. Este culto de domingo profético. Eu creio que Deus já está neste lugar, que Deus já está aqui nesta noite. Eu creio que uma porta no céu já está aberta aqui nesta noite sobre este lugar. E coisas grandes da parte de Deus Ele irá fazer aqui nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira foi voz como de trombeta falando comigo. Chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Então eu creio nesta noite que já há uma porta no céu aberta sobre este lugar. Eu creio que Deus nesta noite já está se inclinando a favor desta igreja, a favor deste ministério. Eu creio que o Senhor há de desenrolar, desvendar os seus mistérios. Haverá prodígios, haverá sinais, haverá maravilhas de tudo aquilo que Deus tem para fazer no meio de nós. Não apenas no meio de nós, mas a sua vida, no seu lar, na sua casa. Cremos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que a nossa vida haverá mudança, haverá grande mover da parte de Deus sobre a nossa vida. A nossa vida não vai ficar igual, haverá uma diferença, porque Deus fará a diferença que tanto precisamos, tanto necessitamos que seja feito, e Ele vai fazer ao nosso favor. Eu creio que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Eu creio em nome de Jesus Cristo, que nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos trouxe a este lugar. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus tem algo para falar fortemente ao nosso coração. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus, Ele quer nos levar num mergulho profundo aqui nesta noite, neste lugar. Eu creio que nós vamos viver o raso, mas nós vamos ver a profundidade de Deus neste lugar. Eu creio na noite, eu creio no poder de Deus, eu creio na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu creio em nome de Jesus Cristo. Pode ter vento, pode ter tempestade, pode ter dias maus, pode ter o celeiro vazio, mas Deus é o Deus de provisão e Deus vai prover. Deus vai fazer acontecer, eu creio, porque todo aquele que tem o coração quebrantado, o espírito contrito, todo aquele que se entrega diante do altar de Deus, Ele responde. Então eu creio, irmãos, que todo aquele que coloca a sua vida em obediência a Deus, todo aquele que, de um certo modo, renuncia a coisas que te afastam de Deus, eu creio que Deus entra com providência. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai, e nesta noite nós vamos restaurar a paternidade sobre este ministério, a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. A paternidade não é uma pessoa, paternidade ela é um manto espiritual sobre as nossas vidas, e nós precisamos restaurar, nós precisamos chegar nos locais e a coisa acontecer, não para nosso mérito, mas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. O nome dele tem que ser exaltado, o nome dele tem que ser glorificado, por onde formos, por onde andarmos, porque a palavra de Deus diz, aonde nós for, Ele está conosco. Então algo diferente tem que acontecer, algo diferente tem que acontecer, e eu creio que vai acontecer milagre. Eu creio que haverá um grande mover da parte de Deus. Eu creio, meus amados, e você precisa crer somente. Você precisa começar a acreditar. Você precisa começar a confiar nesse Deus que você serve, nesse Deus que você adora, nesse Deus que você glorifica, nesse Deus que você tem falado com Ele no particular. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa confiar, entregar o teu caminho ao Senhor, sabendo que tudo Ele fará por você. Irmãos, era perto da meia-noite de sexta, sábado, né? Foi sexta para sábado, foi isso, né? Sexta para sábado, era perto da meia-noite, quando eu recebi um telefonema, e eu atendi.
Eu atendi, eu conversei com as pessoas que me ligaram. Eu orei, oraram por mim também, declararam também sobre a minha vida. E Deus me presenteou com algo que eu não estava esperando. Que breve cada um de vocês vão ficar sabendo. E foi algo assim tremendo, porque logo que eu desliguei o telefone, o Espírito de Deus entrou sobre o meu quarto e ele me abraçou em cima da minha cama. Foi algo assim, irmãos, extraordinário. Foi o maior presente que eu tive de aniversário. Simplesmente, ao desligar o telefone, depois de receber um presente, o Espírito de Deus entrou no meu quarto e me abraçou. Eu comecei a chorar e comecei a falar em línguas, porque eu senti muito forte a presença do Senhor no meu quarto. Eu senti muito forte a presença do Senhor me abraçando. Foi algo assim que eu passei de experiência com Ele, na virada de sexta para sábado. Algo assim, irmãos, que eu não esperava. Mas Ele se fez presente. Na primeira hora do dia do meu aniversário, Ele veio me dar o parabéns. E foi algo assim, irmãos, que eu estou até anestesiada. Às vezes você pensa, a pastora está falando, às vezes pouco, conversando pouco, não está interagindo muito, tem algo errado? Não, eu tenho sentido muito mesmo, irmãos, a presença do Espírito de Deus. Ele tem falado muito fortemente sobre minha vida, Ele tem feito coisas que são sobrenaturais, coisas assim tremendas mesmo, irmãos. Eu tenho presenciado da parte de Deus, são coisas assim que eu não tenho palavras e nem sei como expressar aquilo tudo que Ele está fazendo ao meu favor. Foi algo assim, irmão, tremendo. E eu aprendi, irmão, a vencer em silêncio. Eu aprendi, irmãos. Nem tudo eu falo, nem tudo eu conto, nem para todos também falo ou conto. Eu não falo. Sexta-feira, para vocês verem, foi quinta ou sexta que cortaram a luz de casa. Quinta-feira, eu trabalhando, de repente bateram no portão, era o homem da Copel. Ele falou assim: eu vim cortar a tua luz. Eu olhei para ele: como assim? Eu estou com uma atrasada e uma que ainda vai vencer. Eu falei assim: não tem como, não. Você não pagou o mês de fevereiro. Não, eu paguei. É parcelado, o parcelado que eu tinha, eu paguei sim. Porque se não pagar, você perde o parcelamento, eu paguei sim. Ele falou assim: não, está constando que você não pagou. E por isso eu vim cortar a tua luz. Eu olhei para ele e disse: amém. Quer cortar ou fazer o quê? Eu não vou brigar. Vou deixar ele cortar a minha luz. Ele falou assim: você pode abrir o portão? Sim, fui lá, prendi a cachorra, abri o portão. Sabia que eu tinha pago a conta, mas não discuti. Quer cortar, corta. Ele entrou para dentro, ele abriu a caixa de luz, fechou, colocou lá e falou para mim: eu vou dar como cortado, mas eu não vou desligar a tua luz. E eu fui. Entrei para dentro de casa, falei para o Ângelo: Ângelo, cortaram a nossa luz. Falaram que nós não pagamos no mês de fevereiro e cortaram. E ele falou assim: então pega, veja, liga para a Copel e veja. E eu tenho aquele WhatsApp da Copel, estava lá como não pago. Fui lá e paguei. Paguei aquela que ia vencer no mesmo dia. Paguei essa de fevereiro. E ele chegou à noite. E na hora que ele chegou à noite, ele puxou. E a conta de fevereiro ele tinha pago dia 15 de fevereiro.
estava lá, pagamos 2 vezes. E aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou reclamar para a Copel. Eu falei assim, então reclame. Aí o mandou para mim o recibo pago do dia 15. Mandou que ele pagou de novo no dia 15 de maio. E falou para mim, então vai lá e liga para eles. Só que eu tenho o costume de ver sempre como que está o meu score. E eu resolvi entrar e vi que o meu score estava muito baixo no Serasa. De repente eu fui ver um nome, uma dívida pendente. Eu abri, olhei, Copel me colocou no Serasa. Peguei e falei assim, mas dessa vez eu vou tirar um print. Não estou ficando louca, eu vou tirar um print. Tirei um print, mandei para o Anjo, falei assim, Anjo, olha aqui. Me colocaram no Serasa, eu liguei lá, a mulher falou que não pode fazer nada por mim, que daqui 5 dias eu vou ter que esperar para ver o que o Serasa vai responder, se tem duplicidade, não tem duplicidade. E ela falou para mim que lá na Copel não tem nada falando que me cortaram a minha luz. E não tem nada mostrando que eu tinha a luz atrasada. Eu falei para ele assim, coisa estranha. E não pode resolver o meu problema. Só que eu tirei o print. Aí no dia seguinte, que era no sábado, eu inventei de entrar no Serasa, já que ela falou que vai levar 5 dias para tirar o meu nome. E eu entrei. Na hora que eu entrei, não tinha conta nenhuma. Não tinha nada constando. E aí eu vi que se eu tivesse murmurado, se eu tivesse brigado, se eu tivesse discutido, se eu tivesse pedido emprestado para alguém, eu não ia receber a bênção de Deus. E aí eu descobri que no silêncio Deus faz. Que no silêncio Deus opera. Que no silêncio Deus se move. E o dia que eu falei aqui que eu prefiro crer, acreditar e confiar, independente de vento e tempestade, eu falei que eu prefiro crer, prefiro confiar. O vento veio, a tempestade veio, as coisas começaram a acontecer, eu amei. Deus, seja feita a tua vontade. Quer cair canivete, Deus, cai. Quer cair meteoro, caia. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Porque eu sei que eu tenho uma vitória a conquistar. Porque sem Deus já está tão difícil. Sem ter Deus como amigo, sem ter Deus na nossa vida, sem ter Deus no nosso dia a dia. Está tão difícil. E eu falei forte no meu coração. Eu não vou largar esse Deus por causa de tudo isso que está acontecendo. Porque com Ele eu sei que há uma porta aberta. Com Ele eu sei que há um prover. Com Ele eu sei que existe um propósito. E esse propósito vai acontecer. Não sei o dia, não sei a hora, não sei o momento. Eu realmente não sei. Mas uma coisa eu sei. Que tudo que Ele fala, Ele cumpre. Que tudo que Ele fala, Ele faz. E eu creio nesse poder. Eu creio nesse Jesus. Eu creio. Independente de qualquer coisa, eu resolvi crer, resolvi acreditar, resolvi confiar, resolvi obedecer. Andar conforme a palavra dele diz que é para andar, eu faço isso. Todos os dias da minha vida. Por mais que às vezes eu olhe assim alguma coisa, mas não entra em mim muito. Demora às vezes para entrar, mas eu faço. Porque se está lá,
até Deus me dar o entendimento daquilo, mas eu estou lá, eu estou fazendo. Por quê? Para que eu não perca tudo aquilo que Ele tem me ajudado a conquistar todos os dias. Isso é uma realidade que você precisa entender. Isso é algo que você precisa compreender na tua vida. Então nós precisamos entregar a nossa vida. Nós precisamos reconhecer Ele como o único verdadeiro Salvador das nossas vidas. Nós precisamos confessar com os nossos lábios. Nós precisamos aceitar. E se for preciso aceitar todos os dias a vontade dEle, vamos aceitar todos os dias a vontade dEle. Agora, se você no meio do vento, você levanta mais vento, você não vai sair daquela situação. Mas se você apazigua o vento da tempestade, algo diferente acontece. E Ele vai fazer esse algo diferente acontecer sobre cada um que aqui está nesta noite. E sobre aonde o Senhor alcançar online, o Senhor vai fazer. Porque não é o homem que faz, é Jesus que faz. É o Espírito de Deus que faz. Sexta-feira, estava aqui nos visitando, o seu Magno estava nos visitando. O pastor An chegou e falou assim para mim: não dá oportunidade para ninguém pregar, porque nós estamos com um visitante aqui. Eu olhei para ele, amém, e subi para o altar. Eu ouvi ele falar, eu falei amém, e subi para o altar. E eu falei, aqui no altar, Deus, não é o homem que faz, não sou eu que faz, é o teu Espírito Santo. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer na boca de quem for ministrar nesta noite, neste lugar. E eu dei oportunidade, porque não sou eu. Eu não faço nada, eu não opero nada, mas Ele faz, Ele opera, Ele age. Domingo passado para mim foi um culto muito difícil de ministrar, não sabia o que Deus estava querendo falar. Eu olhava para um lado, um chorando, outro chorando, outro falando em língua. Eu fui para minha casa e falei assim, acho que eu tô doido, ou o povo ficou doido hoje. E no dia seguinte eu fui rever a mensagem para tentar entender por que o povo falou em língua, outro chorou, outros disseram, eu falei isso, antes de vir para a igreja. Eu disse, Deus, acho que o negócio está meio estranho, porque meu filho, meu marido nem entenderam nada, e eu também fiquei boiando, porque eu não entendi nada, e todo mundo sentiu. E eu falei assim, eles são bons. Eles são muito bons, para sentir eles são muito bons. Falei, cheguei em casa, falei, eles são muito bons, para eles terem sentido algo, eles são bons demais. Porque nem eu conseguiria sentir, mas eles sentiram. Nem eu conseguia sentir o toque, mas eles conseguiram sentir o toque. Eu ministrando, tentando entender, e eles, alguns chorando, outros em língua, assim, não, é Deus. Só pode ser Deus. Tem algo que Deus queria fazer, só pode ser Deus. Não tem outra palavra, não tem outra coisa, só pode ser Ele. Não tem outra maneira, não tem outra explicação, só pode ser Ele. E eu comecei a sentir isso. E comecei a sentir muito profundo isso. E tem tantas palavras sendo declaradas para este lugar. Tantas palavras sendo declaradas sobre vidas, sobre pessoas deste lugar. Há tantas pessoas declarando, pessoas de nações, declarando para este ministério. Pessoas de nações declarando sobre este lugar. E é coisa assim tão tremenda. São coisas tão maravilhosas, irmãos. Tão maravilhosas. E Deus falou para mim, numa escrita, na carta que está escrito num dos meus cadernos, que Deus tinha me falado há uns meses atrás. Eu vou te conectar a um país. Eu vou te conectar a um país.
E eu fiquei, mas como assim? E Deus está me conectando a um país. Logo vocês vão ficar sabendo, mas Deus está me conectando a um país. E eu falei assim, Deus, eu não sei como, mas o Senhor sabe. Eu não sei de que maneira, mas o Senhor sabe. E uma pessoa me ligou. E essa pessoa que ligou de fora do Brasil, que me ligou, falou para mim, eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui, eu preciso que você venha para cá. E eu falei assim, eu vou. Um dia eu chego aí. Não sei que dia, não sei que horas, mas um dia eu chego aí. E a pessoa, não, mas o que está acontecendo aqui, sobre a palavra que Deus te usou, você precisa vir aqui, você precisa vir ver. Eu quase desmaiei no local, você precisa vir aqui, você precisa vir ver, porque Deus fez, Deus está fazendo, através da palavra dos teus lábios, sobre esse país aqui, eu preciso que você venha. E eu falei assim, não, um dia eu chego aí. Um dia eu vou até aí. Primeiro eu estou me organizando. Logo eu consigo, em nome de Jesus, tirar o meu visto. Aí eu chego até aí. Aí a pessoa falou para mim, o teu problema é o quê? É que agora não tem condições eu não tenho condições de pagar o visto, então eu preciso juntar o dinheiro para pagar o visto. Então, enquanto isso não acontecer, eu não tenho como ir. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, se esse era o problema, acabou hoje. Porque eu preciso de você aqui. Semana que vem estou enviando dos Estados Unidos o dinheiro para o teu visto. Irmãos, foi algo muito tremendo. Foi algo tremendo. E eu não tinha. Só que eu acho que foi boca de profeta, irmão. Porque 2 dias antes, o Lucas falou assim para mim. Mãe, se Deus quer aqui te levar, pela ajuda da igreja não tem condições, pelo salário daqui de casa não tem condições. Só se alguém falar, eu te abençoo. Só se alguém vier e fazer, eu vou fazer para você. Eu falei para ele, amém. Eu recebo. 2 dias, irmãos, perto da meia-noite. Eu estava na minha cama, o telefone tocou. Eu não conheço a pessoa pessoalmente. Eu não sei quem é a pessoa. Falei uma vez com essa pessoa. E Deus fez algo tremendo. Ele está fazendo e vai fazer muito mais. E essa pessoa falou para mim, se esse é o problema, então está aqui. E foi algo assim, irmãos, que eu não ia nem falar, mas Deus está tocando meu coração para falar, para aumentar a fé de muitos. Foi algo assim muito tremendo, foi algo tão poderoso. A pessoa olhou para mim e falou assim, eu estou fazendo agenda para você aqui nos Estados Unidos. Ano que vem você vai vir pregar aqui nos Estados Unidos. Ano que vem você vai vir para cá. Porque o Ministério Fogo Puro vai ser conhecido aqui nos Estados Unidos. Você é fogo para nações. Irmãos, foi algo assim, irmãos, tremendo, foi algo assim poderoso. E eu contei esses tempos atrás um sonho de criança. Os mais antigos vão lembrar. Aquela série Dallas, que era uma série americana, lembra? Que era numa fazenda, a coisa mais linda do mundo. Eu amava, assistia com a minha tia. E eu falava para minha tia, eu quero ir para Dallas. Tia, eu quero chegar em Dallas, eu vou entrar numa fazenda em Dallas. E eu falei para ela, me compra um cavalo e coloca no terreno.
eu quero ter cavalo. Ela falou assim, não tem como ter cavalo. Olha o terreno nosso. Eu falo para a tia, eu quero ir para Dallas. Ela falou para mim, um dia você vai para Dallas. E eu recebi o convite para ir para Dallas. Eu recebi o convite para ir para Dallas ano que vem. E a pessoa falou para mim, eu olhei e a pessoa falou para mim, não se preocupe com condições financeiras. Não se preocupe com condições financeiras. Porque o mesmo Deus que está falando para te abençoar, se for preciso, eu abençoo você também, para estar vindo aqui conosco. Então não se preocupe com condições, não se preocupe com nada, não se preocupe com o real, não se preocupe com nada. Porque Deus que está me usando aqui, vai usar, e a pastora lá falando, e você vai vir, nós estamos preparando pessoas aqui, preciso conhecer uma mulher de Deus como você precisa chegar até aqui, porque você tem sido boca de Deus para as nossas vidas, você tem sido boca de Deus para o nosso país, e você precisa chegar até aqui. Por isso que eu falo, eu não sei quem tem falado que não vai dar certo. Eu não sei quem tem falado que não vai acontecer. Eu não sei quem tem falado na tua vida palavras negativas. Eu não sei quem é o acusador que tem lutado contra a tua vida. Eu não sei quem é o acusador ou quem é a acusadora que tem lutado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu chamado, contra a unção de Deus na tua vida, contra o teu ministério pessoal. Eu não sei, irmão, eu não sei, realmente eu não sei quem é. Mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu te dou certeza, que Deus faz, que Deus opera sobre aquele que crê, que Deus opera sobre aquele que escolhe obedecer, que Deus opera sobre aquele que renuncia coisas que afastam de perto dele. Ele faz, ele opera, ele age, ele se manifesta e ele faz. Eu sou prova de que Deus faz. Um dia falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum, mas Deus, ele levantou e disse, você vai chegar no propósito que eu tenho na tua vida, você vai chegar naquilo que eu tenho na tua vida, você vai chegar, você vai conquistar. E ele tem conquistado, ele tem feito, ele tem operado, ele tem agido, ele tem levantado crianças para evangelizar, para falar o nome dessa igreja. Irmãos, Deus tem feito maravilhas. Crianças estão convidando pessoas para vir para a igreja. Deus está levantando crianças neste lugar. Deus está ousando, Deus está trabalhando, Deus está se manifestando, Deus está alcançando vidas. E Ele vai alcançar multidão sobre este lugar. E falaram para mim, o que você precisa entender é que você não anda no natural, você anda no sobrenatural. E quem anda no sobrenatural, o sobrenatural começa a acontecer e vai começar a acontecer, coisas vai começar a acontecer, você não vai entender, você não vai compreender, mas não é para você entender, não é para você compreender, é para você aceitar a provisão do seu Deus, é para você aceitar aquilo que Deus está dando na tua vida, aquilo que Deus está dando nas tuas mãos. Às vezes te lançam numa cova, às vezes te deixa até de lado, às vezes até te abandono, mas Deus não te deixa, Deus não te abandona, Deus te tira da cova, Deus, Ele faz, irmãos, Ele te tira da fornalha, para você ver, Ele faz, você pode estar no vale de osso seco, Ele manda o Espírito dEle soprar e faz acontecer milagre. Ele faz ressuscitar, Ele faz voltar a ter vida, e eu creio que nesta noite, Ele vai fazer voltar a ter vida, eu creio que aqui nesta noite, Ele vai fazer voltar a tornar real e
verdadeiro tudo aquilo que Ele um dia disse, queria fazer sobre tua vida, queria fazer ao teu favor, queria fazer, irmãos, é algo extraordinário, é algo tremendo da parte de Deus. E você não pode ficar fora disso. Você não pode. Você precisa entrar neste mergulho. Você precisa entrar neste mergulho. Que o Senhor possa abrir seus olhos espirituais nesta noite e você possa ver as portas abertas sobre a tua vida. Que o Senhor possa abrir os teus olhos, que Deus possa te dar visões, sonhos espirituais daquilo que Ele tem para fazer sobre você, sobre tua geração. Que o Senhor possa te mostrar que você está aqui por uma razão. Que Deus possa te mostrar, porque muitas vezes temos sonhos ruins, temos sonhos que nos entristecem, sonhos que parece que não tem fundamento, mas a partir de hoje eu creio, você vai começar a ter sonhos espirituais, Deus te mostrando o que Ele quer fazer na tua vida. Ele te mostrando o que Ele quer fazer na tua casa. Ele te mostrando o que Ele quer fazer sobre tua geração. Ele mostrando sobre aquilo que Ele quer fazer no local que você trabalha. Ele vai te mostrar em todas as áreas tudo aquilo que Ele quer fazer ao teu favor. E aí a gente começa a ver que Jesus nos ama muito. Que Deus nos ama muito e que sempre vai nos amar e nunca vai deixar de nos amar, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, mas Ele sempre está aqui, está em nós, dizendo o tamanho do amor que Ele tem para preencher lacunas da nossa alma, lacunas do nosso coração. Ele faz. E Ele vai fazer. Do mesmo modo que Deus tem feito na minha vida, eu creio que Deus vai fazer na sua vida também. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. E depois prosseguimos com aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nesta noite sobre este lugar. Que você receba esta adoração. Que brasas vivas acendam sobre teu coração, que acendam sobre você nesta noite. Graça e paz a todos, amém? Irmãos, vocês viram o mistério de Deus nisso que a pastora estava falando? Ela falou que ela recebeu uma ligação e a pessoa falou para ela: eu preciso de você aqui. Talvez você pode se perguntar, por que precisa da pastora se é Deus que faz? Se é Deus que age? Sim, é Deus que faz, é Deus que age. Só que tem coisas que Deus quer usar você para fazer. Então o que Deus quer nisso? Deus quer que a pastora Simone vá para fora do Brasil, para aquele lugar, porque tem vidas lá precisando receber algo da parte de Deus, e a ferramenta que Deus vai usar vai ser ela. Então pense, todos nós somos importantes para Deus. Cada um aqui é uma ferramenta para Deus. Deus, Ele quer te usar. Talvez você pense assim: Deus, o que o Senhor quer na minha vida? O que o Senhor quer de mim? Eu não sou valorosa para o Senhor. Você é sim, irmão. Deus, Ele quer te usar. Tem coisas que Deus vai me usar, tem coisas que Deus vai usar o Jonathan, tem coisas que Deus vai usar você que está sentado. É através de você que algumas vidas vão receber a bênção, porque você é a ferramenta, você é um canal, você é algo valoroso nas mãos do Senhor. Então que você não venha deixar que nada venha atrapalhar o que Deus venha te usar, porque você é muito importante e dentro de você existe um grande potencial. Então que neste momento você venha entoar louvores ao nome do Senhor. Louve conosco, dá liberdade para o Espírito Santo, porque Ele já habita neste lugar. Aleluias, aleluia, Senhor, receba esse louvor, Senhor.
apesar das dificuldades, das provações, das tentações, não pare de adorar, não pare de exaltar o nome do seu Deus. Passamos dificuldades, passamos dias difíceis, mas Deus a todo momento está junto com você, te ajudando a passar por cima disso. E Ele está presente aqui neste lugar. Ele quer se mover neste lugar. Ele quer falar contigo. Ele quer te abraçar. Ele quer preencher todo o vazio que existe dentro de você. Você não está sozinho. Existe alguém poderoso que está aqui. Ele está se movendo neste lugar. Ele está se movendo neste lugar. Aleluias. Muitas águas.
nessa noite, amém? Ele está rugindo nessa noite, o leão da tribo de Judá. Ele está presente aqui, aleluias. E Ele te ama, Ele está com você. Você não está sozinho. Existe um Pai, existe um Deus que cuida de cada um dos seus, amém? E as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Temos que ser adorador, meus amados. Temos que ser adorador, meus amados, porque a verdade é adorar. O segredo é adorar. O segredo é ser adorador. O segredo é glorificar este nome que é digno de todos os nomes. Aleluia. 2 Reis 6, versículo 1. Aleluias. Glórias seja dado o nome do Senhor. 2 Reis 6, versículo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Aqui nessa passagem, você vai ver que os discípulos dos profetas, eles chegaram ao profeta Eliseu e disse que aquele lugar que eles estavam, que era a casa dos profetas, estava pequeno demais, e que havia a necessidade, diante da visão deles, de alargar as tendas. Aí você vê que eles dizem que aquele lugar está muito pequeno, e aquele lugar precisava ser ampliado de alguma maneira. Vamos lá no versículo 2. Aí ele pega e diz assim: vamos, pois até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Esse vamos, quando você vê essa palavra vamos no versículo 2, você consegue observar que ninguém faz nada sozinho, que é necessário que você não ande só, que tenha mais pessoas junto contigo, na mesma visão, para que haja ampliação, não somente da tenda, não somente da escola do profeta, mas para que a visão se abra através de todos aqueles que se encontram naquele lugar. Então você vê que não espere receber ordens. Muitas vezes as pessoas na igreja, elas esperam receber ordens, em vez delas construir, de resolver fazer, para trazer crescimento, para trazer um largar maior na tenda. Precisa receber ordem. Quando a gente quer fazer algo que é para Deus, dentro da visão, irmãos, não espere. Você pode fazer, mas entenda, ninguém faz nada sozinho. Quando diz vamos, não é um, são mais do que um. Então você precisa compreender que cada um de nós precisamos viver nesse vamos. Cada um de nós precisamos ter esta união, para que as coisas de Deus se tornem cada dia maiores, porque Ele é merecedor de tudo isso. E quando você encontra aí a palavra ide, você vê que eles vêm pedindo uma direção, porque não adianta só saber construir, mas eles precisam de uma direção. Veja o versículo 3. Disse um: serve-te de ires com teus servos. Ele tornou, eu irei. Eles pegam e convidam o profeta.
Eliseu, vamos. Você vem com a gente? Um de todos aqueles que estavam lá dos profetas. Chegou o profeta Eliseu e falou ao profeta Eliseu: vem conosco. Ele abriu um convite, porque ele sabia que eles não só podiam receber naquele momento a palavra de ide, que o profeta estava dando, mas que eles precisavam construir. Eles tinham a ideia, eles tinham a noção de como construir, de como fazer as coisas acontecer, mas eles precisavam de uma direção. E a palavra nos diz que não façamos nada sem autorização dos céus, sem autorização de Deus. Então a gente não pode fazer nada sem Deus falar primeiro conosco. Porque se eu e você queremos construir, queremos que dê certo, nós precisamos não apenas do ID, não precisamos apenas ter a visão, nós precisamos da direção, nós precisamos do agir de Deus, precisamos que Ele ordene no céu a nossa vida, o nosso coração, para que seja manifesto, para que aconteça. Então tem muitos que fazem e não pede a direção, tem a visão das coisas, mas não pede. Mas esse aqui, ele falou assim: não, eu vou convidar o profeta, eu vou chamar o profeta. E o profeta falou assim: eu irei, continua aí. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Quem espera em Deus não termina a história frustrado. Quem espera em Deus não termina a história frustrado. A posição aqui do profeta que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, principalmente, representa a voz de Deus para os homens. Deus, ele usa o profeta para falar com os homens, diferente de sacerdotes. Os sacerdotes, ele ouve a voz dos homens e ele fala para com Deus. É diferente. E aqui eles sabiam que eles iam precisar da boca de Deus. Eles sabiam que ia precisar de uma palavra de Deus. Eles sabiam que ia precisar de uma palavra direcionada para acontecer aquilo que eles estavam desejando, almejando no coração deles, de ampliar a tenda. E se eles fossem tendo a visão, mas não tendo uma palavra de direção, uma palavra de haja, nada iria acontecer. E se no meio do caminho acontecesse algum imprevisto, eles precisavam da boca do profeta Eliseu para dizer qual era a melhor visão daquilo que Deus queria para com todos eles. Então você vê aqui que agora o profeta Eliseu, ele está aqui, como assim foi o profeta Elias, representando a voz de Deus para aquela casa dos profetas, para aquele local de adoração. Veja lá, sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Deixa aí, o que você vai ver aqui? Que não adianta apenas querer cortar a madeira, mas nós precisamos de ter a presença. E a presença do profeta era a presença de Deus. E agora o que aconteceu? Ele foi junto. Ele ficou observando o modo que eles estavam, que eles iriam começar a construir. Ele começou a olhar, começou a perceber o modo que eles iam iniciar aquela construção, vamos dizer assim. Porque na visão deles o lugar estava pequeno e havia necessidade de alargar as tendas, e eles precisavam alargar as tendas, eles precisavam de uma palavra, eles precisavam de condições, eram pessoas esforçadas, eram pessoas com visões, eram pessoas que tinham até mesmo direções, mas precisavam da palavra de Deus. Precisava. E você vai ver aí, que aí eles vão cortar, e eles olham para a ferramenta,
e de repente o machado cai na água, e você vai ver que eles se preocupam, porque o machado era emprestado. Você vai ver aqui nessa palavra que antigamente era muito raro as pessoas ter ferramenta em casa. Era algo muito raro, algo muito escasso, não era todos que tinham. Então eles queriam construir, mas eles não tinham ferramentas. E eles queriam, eles almejavam, eles desejavam, não é como o dia de hoje. Nós somos a ferramenta. Naquela época não. Eles precisavam de ferramenta para a construção. Hoje nós somos a ferramenta para a construção. E eles pegaram emprestado com alguém. Só que eles pegaram emprestado, eles não observaram como estava a ferramenta. Eles não viram se o cabo estava mole. Eles não observaram isso, eles não tiveram essa noção, essa ideia. Simplesmente eles queriam fazer acontecer. Mas eles não analisaram detalhes. Eles não prestaram atenção em detalhes. E cada detalhe é muito importante para que aconteça aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então é muito importante. Então você vai ver aqui, nesse momento, você vai ver aqui nesta hora, do que adianta fazer a obra, mas não ter presença. Então você precisa ter a presença. Você precisa de Deus te direcionando. Você precisa de um profeta. Você precisa de alguém que te dê visão. Você precisa de alguém que dê direção. Você precisa de alguém que declare na tua vida aquilo que Deus tem para você. Para aí você começar a construir aquele projeto, aquele propósito de Deus para com a sua vida. Porque aqui eles estavam cortando a madeira, mas a presença eles não tinham. Mas Eliseu tinha. Eles estavam sendo discipulados. Eles estavam numa visão que eles estavam em aprendizado. Ainda eles não eram um profeta maduro. Ainda eles eram um profeta que estava caminhando para ser um profeta maduro. Então você vai ver aqui que eles eram pessoas que estavam naquele momento de empolgação, de fazer. E às vezes a gente faz isso em nosso lar, em nossa casa, em projetos, e não perguntamos para o Senhor. Não esperamos a resposta que vem de Deus. Às vezes fazemos porque no nosso enxergar vai dar tudo certo. Mas nós somos cristãos. E cristão não pode ir pela emoção. Cristão não pode ir pela sua visão. Cristão tem que ir pela visão de Deus. Pelaquilo que Deus mostra. Pelaquilo que Deus está dizendo que vai ser. Porque às vezes o teu ser não é o ser de Deus. O teu querer não é o querer de Deus. E você precisa ir dentro do querer de Deus. E cada um aqui que está nesta noite tem um querer de Deus. Cada um que aqui está nesta noite tem Deus uma visão para você. Para fazer acontecer na sua vida. Para fazer se tornar real sobre a sua vida. Simplesmente precisa de uma palavra declarada, de um profeta maduro, porque agora Eliseu já era um profeta maduro, porque ele tinha andado com o profeta Elias, ele tinha aprendido com o profeta Elias. O profeta Elias ensinou tudo para o profeta Eliseu, até o profeta Eliseu poder andar sozinho. É algo aqui, irmão, muito tremendo. Deus, ele usa alguém para abrir porta. Você precisa entender isso. A porta não se abre sozinha. Deus tem que usar alguém que tem conexão. Ele tem que usar alguém que possa te levar alianças. Ele precisa ter alguém. Porque todo dia nós estamos aprendendo com alguém que já sabe. Todos os dias nós estamos crescendo dentro da graça e conhecimento de Deus. Todos os dias nós estamos andando conforme a palavra dos Deus nos mostra, que cada um, para ter o crescimento dentro da sua área, a Bíblia nos mostra que cada um
para ter o crescimento dentro da sua área, para ser usado por Deus, Deus tem um macete. E aqui na questão do profeta agora, do mesmo modo que um dia ele foi ensinado, ele foi guiado, agora ele precisava ensinar, dar continuidade, porque o profeta Eliseu estava dando continuidade ao trabalho do profeta Elias, guiando aqueles profetas para se tornarem profetas de visão, profetas de direção. E quando ele disse, eu irei, ele aceitou. E quando você vê aqui nessa palavra, o profeta Eliseu falar, eu irei. Quando você vê nessa palavra, o profeta Eliseu aceitar. Quando ele diz, eu irei, ele está dizendo assim, ele vem. O profeta só representa a presença de Deus. O profeta só representa a presença de Deus. E quando ele dá uma palavra, eu irei, o Senhor diz, eu estou indo. Quando ele pega e diz para aquelas pessoas, para aqueles jovens, que faziam parte da casa dos profetas, eu vou. Como ele era a boca de Deus, por onde ele andava para o povo, ele estava numa posição de ser esse tipo de ferramenta. Então a presença dele conjecturava a presença de Deus sobre as coisas e a presença de Deus sobre o local. Então quando ele falava uma palavra, como ele estava debaixo de uma autoridade, que é Deus, como ele estava debaixo de uma autoridade, que é o Senhor, quando ele direcionava uma palavra, quando ele falava uma palavra, era tudo direcionado da parte de Deus. Nunca partiu da boca do profeta Eliseu as suas palavras, mas sempre as suas palavras partiu daquilo que Deus falava através dele. Então você vê, aí ele diz, eu irei, eu vou, eu irei. E você vai ver que eles saíram juntos. E o profeta aqui, ele representa uma tipologia. Ele representa aqui a voz de Deus. Então você vê que ele representa aqui a voz de Deus. Você vê aqui que ele representa a presença de Deus. Então você vê aqui que é algo extraordinário. Então quando o fel caiu no versículo 5 na água, eles pensaram assim, o que vou fazer, Senhor? O que vou fazer? Porque era emprestado. Ai, meu Senhor, porque era emprestado, então o que eu vou fazer? Eu peguei uma ferramenta emprestada. E agora essa ferramenta que eu peguei emprestada, o machado ele cai na água, e agora o que eu vou fazer? Versículo 6. Você vê que ele começa a falar, ele começa a se preocupar, porque agora ele precisava saber. Agora ele precisava dar conta daquela ferramenta. E quando você vê aqui, você vê que não conte suas necessidades para quem não tem autoridade. E a presença do profeta Eliseu era autoridade. Isso é uma coisa, irmão, que parece que não tem sentido, mas tem sentido sim. Quando eu parei de contar coisas para as pessoas ao meu redor e contar para pessoas que poderiam me ajudar, a minha vida mudou. 100% a minha vida mudou. Porque como que eu vou contar o meu problema, como contar as minhas dificuldades para alguém que espiritualmente ainda não está pronto? Como eu vou contar o meu problema, eu vou contar a minha dificuldade para alguém que ainda não está com a visão pronta, que ainda não está com a direção pronta. E outra, se eu falar os meus problemas para alguém que às vezes nem na igreja está, eu não vou trazer essa pessoa para a igreja. Eu vou deixar essa pessoa continuar no estado que está. Porque essa pessoa está procurando vida.
E se vem até você que está na casa de Deus, é porque em você vê vida e quer ter vida, que é Jesus. E se você pega e vai contar o teu problema para alguém que está do teu lado e não tem vida espiritual, ou está do teu lado, está passando até ter uma vida espiritual, mas está passando uma situação pior do que a tua, você só vai dar bagagem para essa pessoa. E se não cuidar, você mata essa pessoa espiritual. E isso não é o que Deus tem, nem para mim, nem para você. Então você vê aqui nessa passagem de 2 Reis, da questão do machado, você vê nessa tipologia, você vê aqui o Senhor querendo mostrar, olha, não conte o teu problema para quem não pode solucionar o teu problema. Não fale das tuas dificuldades para aquele que não tem a visão e direção da parte de Deus para te ajudar a solucionar. Não procure alguém que não vai guerrear com você. Procure quem vai guerrear, porque aquele que não guerreia vai contar tudo o que você falou. Ainda vai aumentar. Ainda vai te levar à escandalização. Então essas coisas a gente tem que ter muito zelo. Nós temos que ter muito cuidado. E quando eu comecei a contar as minhas coisas, a falar com alguém que tinha uma unção mais do que eu, uma visão, uma direção mais amadurecida do que eu, Deus, Ele começou a fazer a obra. Deus, Ele começou a fazer a diferença. Deus começou a me direcionar para que não somente eu, mas a minha casa e todos os meus pudessem receber desta palavra que estava sendo derramada e que está sendo derramada na minha vida. Então você vai ver aqui que ele gritou clamando ao profeta Eliseu. Por quê? Porque ele sabia, ele reconhecia que a autoridade que ele precisava estava no profeta Eliseu. E esse reconhecer aqui, irmão, é para quem é corajoso. É uma verdade, irmãos, é para quem tem coragem de reconhecer. Porque ele estava no meio de outros profetas, pessoas que faziam parte daquela escola de profetas. Mas eles estavam sendo discipulados, eles estavam sendo guiados para amanhã eles ser como Eliseu. Porque Eliseu já estava numa visão, numa direção daquilo que ele tinha recebido, daquilo que ele tinha conquistado por andar com o profeta Elias. Porque na hora que ele vê o profeta Elias subir ao céu, e na hora que cai aquele manto, algumas Bíblias te escapam. Quando fala aquilo, fala de espiritual, fala de uma unção que não é humana, fala de uma unção que é de Deus. Quando se trata de manto, de capa, fala de paternidade, fala algo que é de Cristo, algo que não é do altar terreno, é algo que é do altar de Deus. E naquele momento, aquela capa, quando caiu, e o profeta Eliseu viu e tomou posse, ele estava tomando posse de uma unção espiritual, de uma unção que foi um dia dado a Elias, agora Deus estava dando para ele. Aquele presente não era o profeta Elias que estava dando, mas era Deus dando, através do profeta Elias, o presente para Eliseu, para que Eliseu pudesse dar continuidade ao propósito de que Deus tinha sobre a terra, ao qual Ele tem até hoje sobre cada um de nós. Então você vai ver aqui o profeta clamar, você vai ver aqui o profeta dizer, meu Deus, caiu, e agora? Aí você vê que o homem de Deus, o profeta Eliseu, ele vem e pergunta, onde caiu? Ele podia criticar, ele podia chamar atenção, podia falar que aquele profeta que está com ele errou. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente chegou e falou onde caiu.
te ensinar. Onde caiu? Vou te dar a direção aqui. Onde caiu? Então você vê que ele poderia corrigir, mas não. Porque às vezes, irmão, a gente perde tempo tentando corrigir, em vez de arrumar. Então é melhor arrumar do que perder tempo tentando corrigir. Então aonde caiu? Aí aqui nessa parte é algo tremendo. Porque aonde você deixou a tua ferramenta cair? Aonde você deixou a tua ferramenta cair? Aonde fez a tua ferramenta estacionar? Aonde fez você perder a dracma? Aonde fez você perder o talento que Deus deu para você? Aonde você deixou cair? Aonde você perdeu a rédea de tudo? Aonde você perdeu a visão, o objetivo daquilo que Deus tem para cada um de vocês aqui? Aonde você perdeu, aonde você deixou cair a ferramenta que Deus te colocou um dia nas tuas mãos? A ferramenta que Deus falou: olha, essa vai ser a ferramenta que eu vou te usar. Porque a gente quer pegar emprestado. Porque a gente esquece aonde caiu. Então a gente tem mania de querer pegar emprestado, que é do outro, que é do outro, é do outro, que é teu, é teu. O modo que Deus me usa não vai usar outro. Mas pode usar outro muito mais do que. Porque Elias era usado, mas Eliseu foi muito mais usado. E ousado na presença de Deus. Mas aonde caiu essa ferramenta? Aonde você perdeu essa ferramenta? Aonde você enterrou esse talento? Aonde você perdeu essa dracma? Você até ora como esses profetas oravam. Vocês até aprendem da palavra como esses profetas aprendiam. Porque esses profetas estavam sendo discipulados. Mas eles tinham perdido a ferramenta. Eles estavam sendo guiados. Mas eles perderam a ferramenta. Porque tem momento que nós achamos que já estamos bom. Tem momento que já acha que está apavorando. Estamos prontos, não estamos. Se tivéssemos pronto, não estava aqui, nós estávamos na glória. Se estamos aqui porque nós temos que amadurecer. Se estamos aqui porque nós precisamos crescer, precisamos aprender com o Espírito de Deus. Aprender o caminho, com aquele que é o caminho, que é Jesus. Aquele que é vida, que é Jesus. Então, quer dizer, precisamos de uma direção. Se Deus colocou na tua mão, não dê para outro fazer. Se Deus confiou em você, é porque é em você que Deus quer gerar visão. É você que Deus quer usar. É a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa nós abrimos um trabalho aqui, irmão. Vou até pegar o exemplo da quinta-feira. É a mesma coisa, Deus deu para a nossa irmã Roseli. A visão vai ser da irmã Roseli. A direção Deus vai dar através da irmã Roseli, porque ela está debaixo de uma autoridade. Que é ministerial, que é do Ministério Fogo Puro. Mas aí vamos supor que vem João, vem Joana, vem Pedro. Não. Peraí. Não, Deus chamando ou eu. É eu que Deus está querendo falar. É comigo que Deus está querendo dar direção. A visão Deus vai dar para mim, não vai dar para você não. Para com isso. Deus confiou algo em mim. Deus me deu uma ferramenta na minha mão. E essa ferramenta que está na minha mão é eu que Deus quer usar. E vai ser dessa maneira que Deus vai usar. E ponto final. Ah, mas é que... Não. Deus não me deu essa visão. Deus não me deu essa direção. Eu chego às vezes no Lucas assim, Lucas, põe um hino diferente. Deus colocou eu. Eu que estou na frente do braço. Você pode ser líder da igreja. Mas do brasa sou eu. Então, para mim, que Deus vai dar. Acabou. Acabou.
Tenho vontade de estar cantou muito louvor, ver o braço. Ver o braço tocando. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Mas ele não quer. Ele não quer. Eu faço assim, coloca assim. O anjo foi corajoso. Ele colocou. E aí o que acontece? Eu chego nele e digo, não, opa, para quem Deus deu? Deus não direcionou você para dar para mim? Então, é só eu. E é verdade. Palpiteiro é o que mais tem. Mas para resolver a questão, não. Para criticar a tua vida, teu caminho, as tuas coisas sendo certo e errado, tem muito. Mas para dizer para você, aonde você caiu, porque eu vou te ajudar a se levantar. Aonde você caiu, que eu vou te ajudar a se colocar de pé. Era isso que o profeta Eliseu está falando para os profetas. Onde foi que caiu? Me mostra. Me mostra a direção, me mostra o caminho. Que eu vou ministrar sobre aonde caiu. Eu vou ministrar. E Deus vai colocar novamente na tua mão a ferramenta. E Deus vai colocar novamente na tua mão. E quando Deus coloca novamente na mão, quando Deus coloca novamente, porque você mostra a direção, um grande avivamento começa a acontecer na tua vida. Um grande mover de Deus começa a acontecer na tua vida. Então você vai ver que ele clamou, ele gritou para quem tinha autoridade. O machado era emprestado. O filho do profeta da casa do profeta não percebeu que a madeira estava frouxa. Ele não percebeu, ele não viu. É que eu falo, tem que ver os detalhes. Porque alguém às vezes pode te emprestar algo, querer direcionar algo na tua vida e a ferramenta frouxa. E aí, irmão, se a ferramenta frouxa, vai cair. Vai afundar. Mas glória a Deus, que ainda temos um Jesus que estende a mão. Glória a Deus que ainda temos um Jesus que faz o impossível tornar possível. Glória a Deus que ainda nós temos um Jesus que nos ama. Aí você vê aqui, nesse momento, que tem gente dentro de igreja trabalhando com a ferramenta frouxa. Aí vem a parte mais forte. Vai esperar cair? Ou vai desenterrar o talento para multiplicar? Ou vai arrumar a casa e achar a dracma no cortiço? Porque se você está trabalhando com ferramenta frouxa, porque eu caí assim, irmão, o inimigo ele vai tentando, não é de um dia para o outro, não. Às vezes leva anos, tempo. Ele vai lutando para te derrubar, porque ele sabe que isso é uma ferramenta. Ele vai levando tempo para afrouxar. Ele vai tentando encontrar tempo até você cair. Só que quando Deus diz que existe profeta sobre aquele lugar para trazer uma visão, uma direção, aquele rapaz ele pega e grita, porque ele não quer ver aquilo que Deus deu na mão dele cair. Ele não quer ver aquilo que Deus deu na mão dele se perder. E às vezes, irmãos, aquilo que Deus deu na tua mão é a chave da tua casa. Às vezes aquilo que Deus deu na tua mão é a salvação do teu lar. Às vezes aquilo que Deus deu na tua mão é o livramento. Às vezes aquilo que Deus deu na tua mão é um dom. Às vezes aquilo que Deus deu na tua mão é algo para ser usado. Porque ferramenta parada enferruja. E enferrujado fica complicado de usar. Alguns nem querem, vão lá e compram um. E jogam enferrujado fora.
E Deus não lança ninguém fora. Ele não quer te lançar. Por isso Ele está te dando um despertar aqui nesta noite. Então a obediência gera intimidade. Quando você começa a obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, e entra no querer de Deus, você começa a gerar em você uma intimidade. Esse é o sobrenatural. Você começa a obedecer, gera intimidade. Quando você começa a fazer o que Deus fala, gera intimidade. Já fiz muita coisa que eu não gostava, mas eu fiz, porque gera intimidade. Já recebi muitas horas que eu não queria acatar, mas gera intimidade. Já ouvi coisas que às vezes não batia, irmão. A apóstola Marli foi uma pessoa que muitas vezes falava coisa para mim que eu falava assim, esse negócio não é isso não. Tem algo errado aí, não está batendo. Mas no final, irmão, era o que estava falando. Era o que estava dizendo. Só que não sabia eu que ela estava me ensinando a obedecer para gerar intimidade. Quando alinhamos nossa vida ao propósito de Deus, quando nós alinhamos nosso caminho ao propósito de Deus, quando nós entramos no encaixe de Deus, nós começamos a alinhar a nossa vida a um propósito. E quando nós começamos a alinhar a nossa vida a um propósito, nós começamos a ver a glória dele. A glória nunca será por causa do profeta, mas a glória será por causa da glória dele. Profeta só está lá para o nome dele ser exaltado. Profeta só está lá para o nome dele ser reconhecido. Mas a glória é dele. O poder é dele. O mover é dele. O agir é dele. O fazer. Irmão, já chegou situações que eu olhar e dizer assim, meu Deus, não tem como dar certo. E Deus foi lá e mostrou para mim que dava certo. Por quê? Para me mostrar que nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, mas sempre foi sobre ele. Aí quando o profeta diz onde foi que ele caiu, Deus não pode te levantar se você não confessar o lugar da tua queda. Irmãos, quantas vezes eu falo, irmãos, venha até o altar. Irmãos, a igreja acho que os domingos abre 5 horas. Eu não preciso esperar eu aqui para vir. Porque antes de eu chegar, o dono da casa já chegou. Eu falo, irmão, dobra o joelho. Eu não preciso ouvir. Quem precisa ouvir você é ele. Quem quer te ouvir é ele. Quem quer te escutar é ele. Então, quando ele chega e fala, olha, caiu aqui. Ele confessou. Ele mostrou o sinal da queda, porque tem pessoas que não conseguem se levantar. Tem pessoas que caem e não conseguem retornar. Tem pessoas que até desejam. Tem pessoas que até têm vontade. Tem pessoas que até querem dar um passo, mas não conseguem. Parece que algo trava. Parece que algo vem com batalha na mente. Querendo nos tirar a coragem de conquistar o objetivo, o ideal de Deus. E acontece, o inimigo ele vem para matar, roubar, destruir. O inimigo ele vem para nos desanimar. O inimigo ele vem para nos fazer parar. O inimigo ele vem para nós não chegarmos no objetivo. Ele não quer ver a tua casa restaurada. Ele não quer ver a tua família restaurada. Ele não quer ver teu casamento restaurado. Ele não quer ver você andando sobre as águas. Então ele vai lutar. Ele vai fazer o possível para você não andar sobre as águas. Porque quando você anda sobre as águas, você anda com Jesus. Quando você anda sobre as águas, tem alguém que está caminhando com você. Quando você anda sobre as águas, tem alguém lutando por você. Quando você anda sobre as águas, tem alguém guiando você, te levando a uma visão, te levando a uma direção, te dando um caminho. Só que o inimigo ele sabe disso. Ele vai fazer de tudo. E as coisas que Deus faz, nós não entendemos. O inimigo vai fazer a gente querer entender errado. Por quê?
para nos tornar escravos da dor. Porque se ele nos escravizar na dor, ele vence quase metade de tudo que Deus quer nos dar. Então ele luta. Ele tenta, irmãos, o que tem de pessoas viciadas que vêm até mim? E as primeiras coisas que eu escuto é elas falarem assim: cadê esse Deus? Eu falei com Deus, mas ele não me ouviu. Esse Deus, ele quer que eu abra a mão mais do que? Porque existe um preparo para o caminho. Existe uma direção, existe uma visão. Existe um tempo de obediência. Existe um tempo de amadurecimento. Que Deus quer ir trabalhando, porque existe um tempo de limpeza, que Deus vai tirando os carrapichos das vestes para tornar ela algo como uma neve. E esse tempo é o tempo mais difícil para um cristão, para um novo convertido. Porque é o tempo que, se você não tiver alguém com a visão, com a direção de Deus, te enterra, te mata, não te leva a nenhum nível espiritual. E se Deus não estiver no comando, na direção, se você não entregar realmente a tua vida a Ele, você cai, você se perde. Porque tem alguns que tentam enterrar, mas quando está a tua vida, quem governa é Deus, ninguém enterra. Mesmo que esteja morto, viverá. Crê nisso? Então você vê aqui que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Pecado não se esconde, pecado se confessa. Por isso eu sempre deixo aberto o altar. Irmão, você está sentindo dor, está difícil, vai para o altar. Se quer que ninguém escute, porque você ora alto, ou você vai chorar alguma coisa, pede para pôr no mim, mas vai para o altar. Não tenha vergonha. Vai para o altar. Confessa. Fala para Deus onde você caiu. Mostra para Ele. Ele vai mostrar ao profeta o caminho. Só para declarar a palavra que vai te colocar de pé novamente. Tem áreas para ser tratadas. Tem áreas que precisam ser curadas. Que Deus quer fazer. Mas se confessarmos a Ele, se falarmos a Ele, tem coisas que Deus quer tratar, Deus quer curar. Só que tem que confessar para Ele. Mostra para Ele o caminho, mostra para Ele o que está a tua dor. Mostra para Ele aonde que está tirando o teu sono nas madrugadas. Mostra para Ele aquilo que está inquietando o teu coração. Mostra para Ele aquilo que está tirando tuas lágrimas. Mostra para Ele. Confessa a Ele. Leva até Ele. Aquilo que está fazendo tuas mentes ficar mil, leva a Ele. Mostra para Ele. Vem no altar dEle. Confessa a Ele. Libera aquilo que está dentro de você no altar dEle. Libera aquilo que está dentro de você para Ele. E Ele vai dar a direção para o profeta. Só para ministrar a cura que você tanto precisa para continuar a caminhar diante de um propósito de um Deus vivo e poderoso. E quando o homem mostrou o lugar, presta atenção. Quando o homem mostrou o lugar para o profeta, olha, caiu aqui. Mostra a ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar. Você vai ver que ele pergunta pergunta o homem de Deus onde caiu. O profeta ele pega, que estava manejando a ferramenta,
Ele pega e diz, ó, foi aqui. Foi aqui que caiu. Aí você vai ver que então Eliseu, ele vai e corta um pau. Essa madeira aqui, ela mostra Cristo. Mostra Jesus no madeiro. Na hora que Eliseu corta essa madeira, corta esse pedaço de pau, não era qualquer pau, era madeira. A mesma madeira que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Aí ele mostra. E ele pega isso. E ele pega e lança onde caiu. E fez flutuar o ferro. Por quê? Porque quando o homem mostrou o lugar, Deus, ele usou o profeta não para expor o erro. Ele não usa o profeta para expor a falha. Ele não usa o profeta aqui para expor o pecado daquela pessoa. Mas ele usa o profeta para tratar. Ele usa o profeta para dar o remédio, para dar o bálsamo, o refrigério certo. E cortou um pedaço de pau, essa madeira crua no original. Era um pedaço de pau, essa madeira jogada no local. Era uma madeira crua. Era a mesma madeira da cruz. Essa madeira jogada no local e fez o machado flutuar. A cruz coloca você para cima. Tudo aquilo que o pecado te coloca para baixo, tudo aquilo que o pecado te coloca você cair, tudo aquilo que o pecado te coloca sem rumo, sem direção, a cruz, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo te coloca a alcançar uma vida e uma vida em abundância e muito mais, não uma vida só aqui, mas uma vida lá eterna. Não plante na terra, eu não planto na terra, irmão, eu planto para a eternidade. Eu oro para minha casa para viver na eternidade. Eu posso não ver na terra, mas na glória eu vou ver. Porque eu planto no lugar certo, eu planto no lugar que gera vida. Eu planto no lugar que a vida é para sempre. Eu não planto onde a traça ferrugem corrói. Porque esse mundo vai passar. Mas depois que passar lá, eu quero estar. Então eu planto, irmão. Eu quero chegar lá, eu quero ver meu marido, eu quero ver meus filhos, meus netos, bisnetos, tataraneto. Eu quero ver, irmão, eu quero ver. Eu já falei, Jesus, o que eu não vou ver aqui, eu quero ver lá. Eu estou plantando para lá. Eu posso não ver aqui, mas eu quero ver lá. Eu quero chegar lá, eu quero ver meu tio, eu quero chegar lá, eu quero me surpreender, minha avó está lá, fazendo lá uma torta de banana. Eu falo para Deus, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Eu quero chegar lá, eu quero ver o Senhor Francisco. Eu falo para Deus, eu quero chegar lá. Se eu não vejo aqui, mas lá eu vou ver. Se eu não vivo aqui, lá eu vou viver eterno. Esse aqui vive 35 anos comigo, vai se cansar de me ver eternamente. Porque eu falo para Deus, a gente tem que plantar, irmãos. Temos que viver o melhor. Sim, mas eu planto a eternidade. Porque o mundo vai um dia acabar. Tudo aqui vai acabar. Tudo um dia vai deixar de existir. Mas a palavra de Deus não. Então, irmãos, agora você vai ver que aquilo que o pecado te coloca para baixo, a cruz ela vem e te coloca para cima. E você vê que aí vem de uma tal maneira que aonde a cruz ela vem, ela é aplicada na sua dor, ela é aplicada na tua dificuldade, ela é aplicada em todo o teu ser, e aquilo que te causa dor, te causa danos, vem com milagre, porque Jesus, Ele é o dono do milagre. Então, nos seus problemas mais difíceis, em seus traumas, em suas perdas, a cruz te levanta. A cruz te coloca de pé. Aqui nós vemos 2 gerações trabalhando. O que é natural para mim, não é natural para outras pessoas. Então você começa a ver que o machado, ele estava mole,
que a ideia para mim era boa, mas a forma daqueles profetas, a ideia deles era boa, mas a forma deles aplicar não era. Você vai ver aqui que antigamente ter ferramentas era raro. Você vai ver aqui que Eliseu não foi para construir uma cobertura. Ele não foi lá para ajudar a construir nada. Mas ele foi lá para ser uma cobertura de Deus sobre aquela construção que aqueles profetas estavam querendo fazer. Então você vê que quando cai o machado na água, se inicia um problema. E agora esse problema precisa ser resolvido. O problema que está te incomodando precisa ser resolvido. O problema que está te causando traumas e dores, que está roubando o teu sono, que está te entristecendo, que está te levando mais enfermidades, precisa ser sarado, precisa ser exposto, não para o ser humano, mas para Deus. Não para o homem, mas para Deus. Não para um amigo, para uma amiga, não, mas para Deus. Não para os profetas Jeracão. Não. É para profeta que dá direção de Deus, não Jeracão. Eu tenho orado a Deus do céu. Repreenda esses profetas do TikTok, do Kawaii, que só está falando que nosso Curitiba vai ficar feio. Que nosso Brasil vai se afundar. Mas, Senhor, cala a boca desse povo aí, Senhor. Que o haja neles não aconteça. Tem uma profeta lá que tem todo o respeito por ela, mas todo dia está enterrando alguém. Todo dia tem uma sepultura para alguém. Se Deus for, aprenda lá. Todo dia alguém está morrendo. Aí tem uns desviados abençoados de Deus, que vai lá e fica assim, que a voz espiritual falou que vai ser isso, vai ser aquilo, aí de repente acontece. Se meu Deus, será que eles não entenderam que o poder do age vai tanto para o ímpio e para o não ímpio? O poder do age é para todo mundo. E eles ficam usando o poder do age, crendo naquilo que eles estão falando, para criar isso. E aí acontece, aí o povo pensa, olha lá, é de Deus, olha lá, assim que vai ser o anticristo. Então você, olha lá, parou com guerra, não tem mais fome, acabou a inflação. Não, irmão. A cruz, ela gerou dor, mas a cruz gera vida. A cruz até gerou dor, mas a cruz que gera dor é a cruz que gera vida. A cruz que gerou dor é a cruz que gerou cura. A cruz que gerou a morte, gerou ressurreição. E nós não podemos se perder diante das Escrituras de Deus. Então você vê que esse galho lançado nas águas representa a vitória do nosso Senhor Jesus na cruz. Representa que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, Ele está em mim, está em você. Nós também vamos vencer. O Jesus que venceu o mundo é o Jesus que está em mim e você. O Jesus que venceu o mundo é o Jesus que se faz presente dentro de nós através do Espírito Santo. E Ele venceu. Aquele que mora em nós não perdeu uma guerra. Aquele que está em nós, que mora em nós, que habita em nós, ele não perdeu uma guerra. Ele não perdeu o caminho. Ele não perdeu a direção. Ele só quer ouvir você falar. Ele só está esperando você confessar a Ele. Ele só está esperando você falar com Ele. Você abrir teu coração para Ele. E na hora que você fizer isso, Ele vai fazer você ressuscitar. O que é isso? A tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. As portas
fazer. Porque Ele ainda é o Deus que faz. Eu precisei esperar 19 anos. Mas num piscar de olhos, Ele está tornando real. Não importa o tempo que você vai esperar, mas Ele vai tornar real na sua vida. Basta você crer, basta você acreditar e confiar nesse poder. E esse poder está em você aqui nesta noite. Esse poder de mudar a tua história, de te levantar, de te colocar de pé, de te trazer cura, está em você aí nesta noite. E Ele não te deixa só, por isso Ele habita em você, para estar com você a todo momento do teu respirar. Você precisa usar essa ferramenta que está dentro de você, essa ferramenta que é o Espírito de Deus que está dentro de você, essa ferramenta não falha, essa ferramenta não erra. E a porta que essa ferramenta abre, homem nenhum consegue fechar. Não tem para ninguém. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Não tem para ninguém. Você pode passar por dificuldades, você pode passar por problemas, você pode passar por situações extremas, mas você vai olhar no fim do túnel e você vai dar de cara com Ele lá. E Ele vai sempre estar de braços abertos para abraçar a tua vida e abraçar a sua causa. Jesus Cristo, Ele não morreu por morrer, Ele morreu para te dar vida. Ele te morreu para você herdar uma morada eterna. E você vai chegar lá. Então Eliseu, ele somente é aquele que ensina o caminho para tudo isso. Ele sabia como fazer o machado flutuar sobre as águas. Ele sabia. E aquele que chamou o profeta, no meio de tantos profetas, aquele que chamou o profeta para ir junto, ele sabia que se alguma coisa acontecesse, a boca de Deus ia estar lá, para ser usado como ferramenta de Deus, para dar solução, para aquele que mostrasse o seu problema. E quando mostrou o problema, quando mostrou onde o machado caiu, ele foi lá. Ele deu uma palavra e o Senhor fez o resto. O profeta dá uma palavra, mas o Senhor faz o resto. O profeta abre a boca e o haja faz o resto. O profeta usa a sua voz, mas as palavras são de Deus. As palavras vêm de Deus. A palavra vem da direção de Deus. E muitos por aí ensinam raso. Poucos querem ensinar a profundidade. Muitos querem te levar só no raso. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele não quer te levar no raso. Ele quer te levar no mergulho. Ele quer te levar numa profundidade. Em Lucas 7, versículo 23, você encontra: quem não tem dúvida do poder de Deus é feliz. Lucas 7, 23 diz: quem não tem dúvida do poder de Deus é feliz. Paternidade não é uma pessoa, mas um manto, um atributo a ser impartido. Todo pai é uma pessoa, mas a paternidade é uma unção. A paternidade é uma graça. A paternidade de Deus levantará pais que não vão perder seus filhos. Eles serão uma geração sábia.
Eu posso estar falando com filhos aqui nesta noite. Mas esses filhos que eu estou falando aqui nesta noite serão os pais de amanhã. Para a nossa geração. Precisamos compreender que somos continuidade da cruz. Nós somos continuidade de alguém. Nós somos continuidade de um profeta Eliseu, de um profeta Ezequiel. Nós somos continuidade de uma Maria. Nós somos continuidade de uma Esther. Nós somos continuidade de uma Débora. Nós somos continuidade de um Zacarias. Nós somos continuidade de um João Batista. Nós somos continuidade de um Paulo, de um Pedro. Nós somos continuidade de alguém. Paternidade, ela conecta a geração. E aqui conectou duas gerações. Uma geração que era pai e uma geração que estava sendo filhos, aonde o profeta Eliseu estava gerando aqueles filhos para que amanhã ele se tornasse pai como ele estava agora sendo pai. Quando a gente fala que a paternidade tem que ser restaurada, nós falamos que o manto, a glória de Deus, o agir de Deus tem que ser restaurado. E às vezes a gente não tem a mesma experiência que Ezequiel teve. Às vezes não tiver a mesma experiência que Elias teve, Eliseu teve. Mas eles ficaram para nos mostrar que do mesmo modo eles alcançaram. Do mesmo modo que lá Deus usou e fez. Deus não vai fazer diferente. Na tua vida, na sua geração, será igual. Ele fará ser igual. E eu acordei, irmão, com aquele hino. Como falei para o pastor Anjo, nunca ouvi esse hino inteiro. Eu não tenho nem noção de como é esse hino, só sei o refrão do hino. E eu acordei e o Senhor falou assim, vai ser tão lindo. E eu estava vindo para cá, tentando ouvir, mas eu não ouvi nada. E eu creio que vai ser lindo aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu creio que vai ser tão lindo aquilo que Deus vai fazer sobre você. Deus está aqui nesta noite por você. Deus está aqui nesta noite por mim. Deus está aqui nesta noite para nos conectar a Ele. Deus está aqui nesta noite para conectar as nossas vidas a Ele. Deus está aqui nesta noite para falar comigo, para falar com você, no mais profundo da nossa alma. Deus está aqui nesta noite dizendo para você. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao teu. Escuta, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando. Então canta isso comigo assim, vai, vem. Vai ser, oh, aleluia. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho aonde foi que caiu? Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que Mostra para ele a direção, o caminho. vai ser tão lindo. Porque Deus está aqui nesta noite para te restaurar. Deus cumprir o que te prometeu. Deus está aqui nesta noite para te restituir. Deus está aqui nesta noite para te dar um caminho de bênção, um caminho de vitória, um caminho de conquista. Mas vai conquistar o que ninguém Ele está aqui nesta noite para te mostrar que você não está só, Mas é preciso ser provado. mas Ele está junto a você. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer. Pode não estar sendo fácil, Tudo já está preparado. mas a vitória em Deus, Levanta a mão pro céu e canta. ela é garantida para mim. Ela é garantida para você. A
A vitória em Cristo é garantida para mim. A vitória em Cristo é garantida para você. Deus tem algo sobrenatural na tua vida. Ele não quer ver você vivendo no natural. Ele quer ver você vivendo do sobrenatural. Ele quer ver você andando sobre as águas. Ele quer ver você flutuando sobre as águas. Uma fonte de água que é água viva. Se tu soubesse quem te pede água, se tu soubesse quem fala contigo nesta noite, se tu soubesse que quem está abrindo um convite para você aqui nesta noite é sobrenatural. Quem está abrindo um convite para você aqui nesta noite para mudar a tua vida, a tua história, é alguém sobrenatural. É alguém extraordinário. É alguém que pode. É alguém que faz. É alguém que quando abre a boca, o ar já faz acontecer. É alguém que quando sopra, faz ressuscitar. É este Deus. É esse Deus que está aqui, que é o dono da unção, que quer se derramar sobre você. É o dono da unção, que quer se derramar sobre sua casa. É o dono da unção, que quer se derramar. É o perfume mais cheiroso, que quer exalar de você. É aquele que sofreu o processo da cruz, mas venceu. Por isso eu digo para vencer nesta noite: o homem pode falar o que quiser, mas a resposta do teu milagre não vem de homem. A resposta do teu milagre vem de Deus. A resposta do teu lar, da tua casa, vem de Deus. E quando você busca a Ele, quando você vem até Ele, Ele não te manda embora só. Ele não te manda com a mão vazia. Não. Mas Ele segura as tuas mãos e começa uma caminhada com você. Receba esta palavra no teu coração nesta noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Receba esse poder desta palavra nesta noite na tua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer.